Seja bem-vindo. Se você clicou nesse vídeo é porque você tem um capital guardado, talvez um terreno em vista e uma vontade enorme de entrar no mercado imobiliário. Você quer construir, você quer ver seu prédio subir, quer viver de renda ou do lucro da incorporação. Mas eu preciso ser brutalmente honesto com você logo nesse primeiro minuto. Saber assentar tijolo não vai te deixar rico. Saber fazer um projeto bonito no AutoCAD não vai garantir seu lucro. O que define se você vai terminar essa obra com dinheiro no bolso ou com uma baita dívida impagável no banco são os seus números. É a estratégia, é o que acontece nos bastidores antes mesmo da primeira pá de terra ser movida. Muito prazer, eu sou Everton Rocha, sou conhecido no mercado como contador das incorporadoras. Mais de 20 anos eu faço a contabilidade e a gestão financeira de grandes construtoras e incorporadoras desse país. Eu já vi gigantes nascerem, mas também já vi empresas com mais de 30 anos quebrarem em 6 meses. Eu já vi engenheiros brilhantes falirem e vi investidores que nunca pisaram num canteiro de obra ficarem multimilionários. Por quê? Qual o padrão? É exatamente isso que eu vou te entregar nessa série de vídeos só focados em você, pequeno incorporador e construtor. Nós vamos abrir a caixa preta da incorporação imobiliária, sem economês, sem juridiquês. O papo aqui é reto, de contador para um futuro incorporador. Nós vamos falar sobre tirar do papel o seu primeiro empreendimento. Estamos falando de prédios pequenos ainda aqui, de 9 a 12 unidades para começar, sem elevador, com baixo custo de condomínio, focados em eficiência e retorno mais que rápido. Se você quer aprender a construir esse império do absoluto zero, pegue o papel, pegue a caneta e a sua calculadora, porque o primeiro vídeo começa agora. Vamos começar definindo o seu jogo. Muitos de vocês chegam até mim dizendo: Everton, quero ser construtor. E a primeira coisa que eu corrijo é: você não quer ser um construtor, você quer ser um incorporador. Existe um abismo tremendo entre essas duas palavras. O construtor é quem está contratado para executar a obra, ele ganha pelo serviço prestado. O risco técnico é dele. O incorporador é o dono do negócio, é quem compra o terreno, quem contrata o projeto, quem estrutura a venda e quem assume o risco financeiro. Você vai querer ser incorporador, eu sei disso. Mesmo que você também construa, a sua mentalidade tem que ser de empresário e não de mestre de obra. E para começar nesse nicho de 9 a 12 unidades, você precisa entender o porquê desse produto. Por que não fazer logo um prédio de 10 andares? Ou por que não fazer 2 casinhas geminadas? Prédio de 9 a 12 unidades com térreo e mais 2 ou 3 andares é o que eu chamo de ponto doce do mercado brasileiro atual. Primeiro motivo, o elevador. Em muitas cidades, até o 3º ou 4º pavimento, a legislação não exige elevador. Um elevador custa, brincando, uns 80 a 120 mil reais para instalar e depois gera uma manutenção mensal de pelo menos uns 600 reais aí pro resto da vida. O seu cliente que vai comprar o apartamento da Minha Casa Minha Vida, ele conta as moedas para pagar a prestação. Ele não aguenta ficar pagando um condomínio de 400 reais. Ele quer pagar 100 conto, luz no corredor e limpeza e só. Quando você tira o elevador do projeto, você torna o seu produto imbatível na venda e na revenda. Segundo motivo, a escala. Fazer 2 casas geminadas dá um trabalho pequeno. Fazer 50 unidades exige um capital que talvez você não tenha em um risco altíssimo. Fazer 12 unidades é o equilíbrio. Você dilui o custo do terreno por 12, você tem volume para negociar cimento e aço, mas você não precisa de uma grua gigante e 50 funcionários para tocar essa obra. É uma obra que você controla com um mestre de obra e uma equipe super enxuta. Agora vamos falar do erro número 1, aquele que mata 90% dos pequenos incorporadores logo no primeiro ano: a
confusão patrimonial. Eu vejo isso todo dia no meu escritório há mais de 20 anos. O sujeito tem dinheiro guardado na pessoa física, ele compra o terreno no CPF dele, ele contrata o pedreiro no CPF, ele vende o apartamento e recebe o sinal na conta pessoal dele. E aí ele pega esse dinheiro do sinal, troca de carro, faz uma viagem com a família. Ah, Everton, mas é o meu lucro. Não, não é o seu lucro. Aquele dinheiro é uma dívida que você tem com o cliente até entregar a chave. Se você fizer isso na pessoa física, prepare-se para ser devorado pelo leão. A Receita Federal vai te tributar até 27,5% do seu ganho de capital nessa obra. É quase 1/3 do seu lucro indo embora, rasgando no lixo. Na incorporação profissional, nós vamos trabalhar com um CNPJ, especificamente uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, e com um regime de tributação chamado RET, Regime Especial de Tributação. Guarda essa sigla, RET, porque você paga 4% unificado sobre a venda. Você prefere pagar 27,5% na pessoa física ou pagar 4% na pessoa jurídica? Pois é, a matemática não aceita desaforo. Então a regra número 1 da nossa aula é: você vai abrir uma empresa para essa obra e o bolso da empresa não se mistura com o bolso do dono. A empresa é rica, a obra tem caixa, mas o sócio vive de prolabore até o final da obra. Everton, entendi. Vou precisar abrir minha empresa, mas quanto dinheiro eu preciso ter? Aqui entra o conceito que separa os homens dos meninos, o conceito da exposição do caixa. Muitos engenheiros fazem conta assim: vou gastar 2 milhões para construir, vou vender então por 3 milhões, vai me sobrar 1 milhão. Essa conta é bonita, mas ela é mentirosa, porque ele ignora o tempo. Você não gasta 2 milhões no primeiro dia e você não recebe 3 milhões no último dia. O mercado imobiliário tem um descasamento do caixa. Você compra o terreno hoje, paga o projeto amanhã, começa a fundação daqui a alguns meses e só vai saindo dinheiro. É o que nós chamamos de curva J. O seu saldo bancário vai começando, ficando negativo, 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 até o momento em que as vendas começam a entrar e cobrir os custos, o ponto mais fundo desse gráfico e o momento em que você colocou o máximo de dinheiro do seu bolso. Isso é a exposição de caixa. Suponha que a sua obra custe 2 milhões, mas graças ao financiamento da Caixa Econômica Federal, o que nós chamamos de crédito associativo, e as vendas na planta, talvez você só precise ter no bolso 400 ou 500 mil reais para começar a girar a sua obra. O segredo do incorporador de sucesso não é ter todo o dinheiro na obra, é ter o dinheiro suficiente para cobrir a exposição de caixa até o banco começar a te pagar. E como que a gente diminui essa exposição? É vendendo certo. Se você segura o preço lá no alto no lançamento, você não vende. Se você não vende, a obra não anda. Se a obra não anda, o banco não libera o dinheiro para você. Se o banco não libera o dinheiro, você tem que tirar do seu bolso. Se você não tem dinheiro no bolso, a obra para. E a obra parada é falência. Por isso que nesses próximos vídeos eu vou te ensinar como é a estratégia que eu compartilho com os meus principais incorporadores e que é de muito sucesso, chamado Tabela Zero. Vender as primeiras unidades com preço de custo praticamente sem margem, só para gerar o caixa e levantar o prédio. Se você está querendo construir o seu primeiro empreendimento imobiliário, um caixotão de 4 ou 5 andares sem elevador, eu sou Everton Rocha, o contador das incorporadoras. Nós temos aqui tudo o que você precisa para construir a sua SPE e para que você possa optar pelo regime do RET e fazer o melhor movimento que as grandes construtoras incorporadoras fazem para você ter o maior rendimento na sua obra. Quer saber mais sobre isso? Clique aqui nesse QR Code e fale com o nosso time. O lucro você tira lá nas últimas unidades, quando o prédio já estiver bonito e valorizado. Agora eu quero falar sobre o seu papel nessa engrenagem. Você tem uma equipe de provavelmente umas 3 pessoas. Você, um engenheiro residente ou um mestre de obra de confiança,
um ajudante de pedreiro e o seu administrativo financeiro. Nessa estrutura você é a cabeça, você não pode estar assentando tijolo, você tem que estar olhando para a planilha, para o contrato e para o banco. Se você passar o dia inteiro na obra e esquecer de enviar a medição para a caixa, o dinheiro não canta na sexta-feira. Se não cair o dinheiro, o pedreiro não trabalha na segunda-feira. A sua principal função como incorporador iniciante é garantir que nunca falte o fluxo de caixa. Obra a gente resolve com técnica, venda a gente resolve com preço e com marketing. Falta de caixa mata a empresa em 30 dias. Eu vou te ensinar a montar um colchão de liquidez. Você nunca vai começar a sua obra sem ter guardado, pelo menos numa aplicação segura, o equivalente a 3 meses do seu custo de obra. Deu uma chuva? Tem caixa. O banco atrasou? Você tem caixa. O fornecedor falhou? Você tem caixa. É isso que vai fazer você dormir à noite tranquilamente. E para encerrar esse primeiro vídeo, eu quero deixar um dever de casa para você. Como seu mentor, como seu conselheiro, eu não vou só apenas te dar conselho, eu vou te dar uma tarefa. E nós vamos construir juntos essas 9 ou 12 unidades. Eu quero que você saia da frente do computador hoje e vá para a rua. Vá para a região da sua cidade onde você pretende construir. Procure terrenos que tenham visualmente entre 300 e 500 metros quadrados. Procure terrenos de miolo de quadra, não de esquina. Depois eu explico o porquê, mas confie no seu contador. Esquina perde muita área para a prefeitura. Olhe para esses terrenos, mas não olhe com o olhar de quem vai comprar para morar. Olhe e se pergunte, o que cabe aqui dentro desse terreno? E o mais importante, ligue para 2 corretores da região, finja que é um cliente comprador e pergunte, quanto custa um apartamento novo de 2 quartos sem elevador aqui nesse bairro? Anote esse preço, esse talvez seja o teto que a gente vai poder trabalhar. Toda a nossa conta, todo o nosso lucro vai depender desse número que o mercado vai te dar. Não adianta você querer vender um apartamento por 400 mil se o mercado só paga 300 mil. No próximo vídeo nós vamos falar de como você vai pegar esse terreno que você visualizou e eu vou te ensinar a comprar ele sem usar dinheiro. Olha isso. Nós vamos falar sobre permuta financeira. É a ferramenta mais poderosa para quem quer alavancar o seu patrimônio. Eu sou Everton Rocha, o contador das incorporadoras, e nós estamos apenas começando a construir o seu futuro. Te vejo no próximo vídeo.